O professor Vanderlei pode iniciar a gravação. Então, agora nós vamos a... Samuel, eu queria 2 minutos aqui, antes de começar, que eu tenho que pegar uma coisa aqui. 2 minutos. Tá, fique à vontade. Bom, então, enquanto o professor Wesley vai pegar algo ali, vou falando um pouquinho. Então, o professor Wesley... Falando um pouquinho, apresentando, já introduzindo aqui o professor Wesley, ele fez doutorado aqui pela Física da UFAL. Parte desse doutorado ele fez nessa modalidade sanduíche na Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha. Passou um período de pós-doutorado também na Universidade Autônoma de Madrid. Atualmente, o professor Wesley é professor adjunto aqui do Instituto de Física desde 2017, bolsista de produtividade do CNPq. E o professor Wesley, ele tem interesse, né, na parte de espectroscopia óptica, microscopia óptica de fluorescência, tanto para o estudo de materiais orgânicos e inorgânicos, e atua principalmente em pesquisas relacionadas à biofotônica, bioimagem térmica e fluorescentes, nanomateriais luminescentes e hipermetria controlada, além de outras técnicas. E hoje o professor Wesley vai falar um pouquinho para todos sobre a utilização da bioespectroscopia para análise e avaliação de células vermelhas. Então, professor Wesley, com a palavra. Tá certo, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está vendo a tela aí? Ouvindo bem? Sim. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu queria agradecer o convite dos organizadores e para estar fazendo essa apresentação aqui hoje. A gente vai falar uma linha que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos, né? 2 anos aí se entende-se pandemia, então na pandemia nós tentamos trabalhar com algo que a gente ainda não tinha trabalhado, que é a utilização da espectroscopia Raman para avaliação de células, né, dos componentes bioquímicos. A gente vai tentar demonstrar alguns resultados aqui para vocês hoje, de forma sucinta, espero que didática também. Então, olha, antes de começar a falar, uma coisa que a gente tem que levar em conta, e vou pegar uma frase da professora Solange aí, a ótica é algo muito lindo, né, que a gente vê as coisas aplicadas, é uma das razões que me fez ser experimental, é a aplicação da luz na área da saúde. Então, assim, a luz, ela tem hoje, eu diria que um campo muito grande, uma influência muito grande, em vários aspectos da área médica, desde diagnóstico, de tratamento, e tratamento / cura também, né? Então, a gente tem, cirurgia a laser, nós temos terapia fotodinâmica, laser terapia, e tem os diagnósticos ópticos, né? Aí dentro dos diagnósticos, dentro do universo, que é um universo muito grande, tem as 2 técnicas, que é a espectroscopia Raman, certo? E imaginamento por fluorescência, né? Quais são as vantagens, né, dizer que assim, dessas 2 técnicas em frente ao mundo que se é encontrado? Espectroscopia Raman, que ela consegue obter informação do material, a gente vai falar das ideias básicas do espectroscopia Raman já, é obter informação do material sem precisar colocar nenhum agente externo, né? Nada exógeno, né? Você consegue investigar quais são as propriedades bioquímicas dele, né? Tanto de materiais orgânicos ou inorgânicos, né? Você vai conseguir ver qual é a constituição dele molecular sem precisar colocar nada lá. E imaginamento por fluorescência. Aqui no imaginamento por fluorescência, eu já vi que tem algumas apresentações, a gente pode fazer de 2 maneiras, né? Você utilizando a própria autofluorescência do material e eu colocando agentes externos. E aí tem uma gama de possibilidades, desde corantes, né, a nanopartículas biocompatíveis, e a vantagem é utilizar nanopartículas biocompatíveis pelo fato de você conseguir produzi-la em regiões onde ela absorve e emite luz que não cause muito dano para o tecido biológico, certo?
Ambos os sistemas, assim, eu coloquei um diagrama simples, né? Você vai precisar de uma fonte de excitação, vai estar excitando a amostra, vai ter um sistema de detecção que aí você vai estar utilizando monocromador, detector de silício, eu coloquei alguma coisa aqui e vai precisar de um software de análise. Quando eu falei do mundo, né, de diagnósticos utilizando técnicas ópticas, aí tem vários, né? Tem vários aqui que vai desde mais baratos a muitos caros. Mas uma das vantagens de você fazer diagnóstico utilizando técnicas ópticas é a questão do custo, né? Aí a gente vai para o custo-benefício. Tem as suas limitações, mas tem vantagens de você conseguir produzir setups experimentais, né, de diagnósticos bem mais baratos do que os que são tradicionalmente utilizados. Né? E acaba sendo tudo uma questão de interesse e dinheiro, né? Muitas vezes você modificar algo que já está dando certo. Então, veja bem, quando a gente vai para imaginamento por fluorescência, a gente tem que prestar atenção na composição do tecido vivo. Então, os tecidos, eles têm regiões onde são parcialmente transparentes, né? Nessa região aqui inicial, aqui, a gente tem dominando tanto o coeficiente de absorção como espalhamento da luz no tecido, mas à medida que você avança, você vai percebendo que os constituintes que absorvem o tecido, ele vai diminuindo e vai dominando aqui a atenuação da luz, o coeficiente de espalhamento, né? O scatter, que seria aqui o azulzinho, certo? Aqui em vermelho, esse aqui é assim, a absorção da água, tá bom? A absorção da água que vai influenciando também. E aqui a gente tem atualmente 3, né? Mas já se você falar no quarto aqui já. E aqui nesse trabalho, né, do SOGA, ele detalha aqui quais são os detectores que tem uma eficiência de detecção da luz em cada uma das janelas biológicas. Então a gente tem aqui, em geral, usa uma câmera de silício, CCD, e ela é resfriada de forma como funciona o Peltier, né? Acho que muitos que são experimentais sabem como funciona. Você aplica uma corrente, aí você vai resfriando por um conjunto eletrônico, né? Passando a corrente, retirando ali calor do meio, e depois tem um engás que é bem mais caro do que essa, mas que necessita de nitrogênio para poder resfriar, mas consegue captar luz, né, com comprimentos de onda bem mais distantes. Tem vários exemplos, né, da utilização de imaginamento por fluorescência, utilizando nanopartículas e outros materiais para diagnóstico, mas eu escolhi separar um aqui de um tema bem atual, e se vocês colocarem na internet, eu estava pesquisando, vai aparecer inúmeros, mas eu separei um aqui. Já existe na literatura, eu separei esse, já vou dizer, né? Já existe na literatura trabalhos de detecção, né, por meio da fluorescência do SARS-CoV, né, da COVID. E eu separei esse aqui, né? Separei esse porque, assim, olha, ele foi produzido ali, esqueci de colocar a data, mas foi mais ou menos no meio, aqui, 18 de setembro de 2020. Como a COVID é um tema bastante atual, olha só, bastante atual, esse artigo ele teve 17 mil acessos de leitura, né? Do Chang Ha-Ho, não conheço esse cidadão. Mas ele teve 17 mil acessos e já tem aqui 28 citações. É um artigo de 18 de setembro de 2020, porque esse aqui é um tema que está influenciando a nossa vida diretamente, né? A COVID. Basicamente, eles procuram fazer ver o ácido nucleico, né? Como ele interfere na superfície da nanopartícula, vai alterar a fluorescência dela, e ele vai conseguir fazer por métodos de imaginamento, de estatístico, conseguir fazer o diagnóstico da COVID. Aí uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo é que eles afirmam que a plataforma que eles construíram, ela tem uma precisão igual ao RT-PCR e custa mais barato, né? Isso aqui me impressionou. Quando a gente vai para a espectroscopia Raman, aí, gente, aí o mundo é muito grande, né? Assim, bastante. Então, como eu estou aqui propondo trabalhar com células vermelhas, eu separei alguns trabalhos de células sanguíneas, né? Tem detecção de leucemia, é algo que eu tenho vontade de fazer junto aqui com o Hospital Universitário, né? Mais um caso da detecção de leucemia
é a gente olhar para as células brancas, não para as células vermelhas. Já tem detecção de malária olhando o que acontece com as células vermelhas, certo? Então, tem também detecção de diabetes, utilizando as células vermelhas, vendo o que acontece com a membrana dela. E o mundo é muito grande, né? Eu citei alguns trabalhos aqui, tem trabalhos desde atuais a trabalhos mais antigos. A espectroscopia Raman é bastante difundida, bastante conhecida e muito utilizada, certo? É uma técnica não invasiva e cada vez mais o setup experimental para se fazer espectroscopia Raman tem sido barateado e tem diversas opções de setup portáteis, né? O que está facilitando o uso da espectroscopia Raman para até ajudar em diagnóstico, análise clínica e assim vai. Falando um pouco da célula vermelha, olha só. Nosso sangue é um fluido bastante importante, composto de plasma, linfócitos, os eritrócitos, as RBCs, as células brancas, e assim tudo mais, muita coisa. E se você quiser estudar cada uma dessas, você tem que fazer um isolamento. E eu vou detalhar no nosso protocolo como que o isolamento é feito. Detalhar não, só citar. Mas a célula vermelha, ela tem uma responsabilidade, né, que é o que motiva a gente estudar. Ela é responsável por transportar oxigênio em nosso corpo. E se ela está com alguma dificuldade, ou seja, se ela está afetada por alguma razão, ela vai estar deixando de estar levando oxigênio para o seu corpo. E se ela deixa de levar oxigênio no seu corpo, aí acende uma luz de alerta, porque a coisa começa a complicar. Processos inflamatórios vão demorar de ser curados, infecções, você vai ficar mais suscetível com baixa imunidade. Então, assim, ter células vermelhas saudáveis é imprescindível para a gente. Elas duram 3 meses no nosso corpo, né? São fabricadas na medula. O tempo de vida dela, assim, nosso corpo são 3 meses. Elas já são cada 3 meses renovadas. E só que a gente olhando para ela consegue falar muito do estado de saúde de alguma pessoa, tá bom? Então, olha, quando a gente fala aqui, falando ainda em câncer diagnóstico utilizando, eu separei aqui, né? Tem experimentos em vivo e in vitro, né? É que eu estou falando aqui nesse slide, ficaria melhor. E aí foi o que eu falei, né? Tecido, plasma. Tem uma coisa interessante aqui que é o Clinical Trials, né? E uma coisa que está hoje, eu não diria que está na moda, mas eu diria que é o futuro para quem trabalha nessa interface de fazer diagnóstico, vai ser implementar inteligência artificial, né, o machine learning, para algoritmos para estar avaliando a informação. E assim conseguir fazer um prognóstico e um diagnóstico decente. Porque no caso da espectroscopia, e qualquer uma, né, espectroscopia do infravermelho ou qualquer outra técnica, você precisa de um volume de dados para caracterizar assim, que aquele paciente vai seguir um caminho porque está com aquela doença. Só que cada ser humano é único, né? Tem sua peculiaridade, certo? Mas ele entra dentro de um grupo estatístico, né? Seja de idade, você consegue classificar e colocar as pessoas em um grupo por ter proximidade. E aí, quando você gera muito dado, né, você tem que avaliar esse dado de maneira inteligente, né, e conseguir enxergar padrão dentro desse dado. E aí que entra o machine learning. No caso da espectroscopia Raman, a ideia nossa vai ser tomar muitos espectros, né, fazer um banco de dados de espectros para cada tipo de enfermidade, de acordo com a célula que você está almejando utilizar como fazer o método clínico, né, de diagnóstico, e que dê esse banco de dados para poder conseguir predizer se aquela pessoa apresentar aquelas variações no espectro Raman, como que está ali o estado de saúde dela. Então, olhando de forma bem sucinta, gente, bastante sucinta, a teoria por trás, né, da espectroscopia Raman ou espalhamento Raman, a gente pode dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma amostra, eu estou incidindo uma luz monocromática sobre ela, essa luz, ela vai interagir aqui com a amostra, ela pode ser absorvida
e ela pode ser transmitida também, certo? Mas além de ser absorvida e transmitida, ela pode ser espalhada também, certo? Em todas as direções, não é? E quando a gente observa tudo que está acontecendo aqui, né, com a luz transmitida, com a luz absorvida, com a luz espalhada, a gente pode ver que você está incidindo uma certa frequência, né? A luz ela tem uma frequência incidente, essa luz que é espalhada ela tem uma frequência também, versus scattering, e aqui a gente consegue ver quanto de luz foi atenuada devido à amostra que está aqui. É que tem várias teorias ópticas, né? Assim, lei de Bill-Lambert, para determinar a absorção e tudo mais. E aqui que entra, olha só, quando a gente tem que a frequência incidente é igual à frequência de espalhamento da luz que é espalhada, a gente tem o espalhamento radial. Só que existe também uma parte desses fótons muito pequenos, diga de passagem, que vai ter uma frequência diferente da frequência incidente. Vamos pensar em termos de vibração molecular, né? Eu sei que o fóton tem energia, mas tem energia do fóton, HNI, mas vamos pensar em termos de vibração, como seria na molécula. A molécula, inicialmente, ela está ali com a vibração zero, né? Se deu o estado fundamental. Aí ela tem os seus níveis excitados, V1, V2. E aqui, se eu venho com a minha frequência incidente, por exemplo, a frequência de um laser, eu vou levar essa molécula para um estado virtual. Por quê? Porque para a molécula sair aqui do estado fundamental para esse primeiro, ela só precisa absorver um fóton. Quando ela absorve mais fótons, e espectroscopia Raman é um processo de 2 fótons, é mais de um fótons, aí o laser ele vem para esse estado aqui. Não é um estado real, é um estado que o laser, você consegue identificar que ele está ali, mas ele não vai permanecer aqui por muito tempo. E aí aqui algumas coisas acontecem, né? Ele pode decair e voltar literalmente para o mesmo ponto que ele estava. Ou seja, o elétron veio por aqui, liberou a energia e voltou para o mesmo estado que ele estava inicialmente. Então a gente tem aqui a frequência, né? É o espalhamento mesmo, as energias são iguais, só que tá aqui. Só que 1%, aí veja assim, olha só, 1% do processo que acontece aqui. Gente, vocês estão ouvindo aqui um barulho, eu acho que teve algum problema aqui, deixa eu fechar a janela. O pessoal está tocando a buzina demais aqui para me atrapalhar. 1% desses espalhamentos não segue essa igualdade, certo? Então, ou seja, se 99% dos casos, majoritariamente, né, de forma predominante, a gente vai ter que a frequência incidente vai ser igual à frequência de espalhamento, só espalhado, mas 1% não é. E desses 1%, a gente tem duas situações. A gente tem a situação em que, depois que ele vem aqui para o estado virtual, ele não volta para o estado fundamental, ele para aqui nesse estado V1, e aí a gente tem uma frequência, eu estou chamando de VS, mas aqui, esse S vocês vão ver que ele é, na verdade, a frequência incidente menos essa diferença aqui de energia de 0 para 1, certo? E a gente chama esse caso de Stokes, certo? Você está vendo que ele tem esse VS ele tem uma energia inferior à energia incidente aqui. Opa. Tem uma diminuição aqui desse estado. Só que tem outros casos que a gente tem em que a molécula pode não sair do estado fundamental, mas ela sai desse estado aqui e vai para um estado acima do estado virtual, né? Posso chamar aqui de V. E aí ela decai e pode vir para o estado fundamental, cá embaixo, certo? E o que a gente tem aqui, olha só, esse VAS, que vai ser um Stokes, ele é a frequência incidente mais essa diferença de energia aqui, certo? Em termos de espectro, a gente tem essa situação aqui, onde a frequência incidente ela é maior do que a frequência espalhada. A gente tem Stokes, onde a frequência espalhada é maior do que a frequência incidente, e aqui tem o nosso zero. Se vocês puderem ir no laboratório, né, quem é experimental e quem tiver curiosidade, vocês vão ver que o zero é justamente a frequência do laser. E aí é como se você tivesse realmente aqui, você tem a referência aqui do laser da frequência, e consegue ver a frequência, as energias da frequência de vibração da amostra, ou seja, as energias com que a amostra está vibrando, se ela é anti-Stokes ou se ela é Stokes. E é justamente isso aqui que a gente está interessado.
Isso aqui é o que a gente está interessado em medir quando está lá no laboratório. Porque esse cara que a gente conhece, né? Então, esse aqui a gente consegue medir. Tá certo? Esse aqui que vai determinar, né? O ponto lá no gráfico. Então, a gente vindo aqui, uma das coisas que eu percebi nesse tempo é o trabalho com... É uma forma que eu dividi a espectroscopia Raman, mas não quero ser muito... Pode ser muito presunçoso da minha parte, mas eu estou chamando de espectroscopia Raman convencional ao método tradicionalmente utilizado, né? De você estar colocando o material em cima de uma lâmina, certo? Esse aqui é o coronavírus, né? Um dos trabalhos que a gente fez na pandemia foi de avaliar as células vermelhas de pacientes infectados com Covid, em colaboração com o Hospital Universitário da UFAL. Então, teve um grupo lá de pacientes, nós trabalhamos com eles, e basicamente o processo foi o seguinte: o paciente ele dava entrada lá no hospital, certo? Então, a enfermeira coletava o sangue, passava para uma aluna, e para um estudante de doutorado. O estudante de doutorado ele utilizava o processo de inativação do vírus. É um processo delimitado pela OMS, onde você deixa a amostra sanguínea 20 minutos a 56 graus, certo? E os estudos demonstram que o vírus ele é inativado, né, perde a capacidade dele de infectar utilizando esse procedimento. Então, a gente fez isso, né? Isso funcionou para a gente com uma normalização, onde a gente submetia tanto os pacientes controles quanto os pacientes infectados com Covid nesse mesmo processo. Aí, dessa maneira, a gente iria avaliar as células vermelhas e tentar determinar as diferenças entre elas por algumas técnicas. Entre elas, a que a gente está falando hoje, que é a espectroscopia Raman. Umas outras coisas que a gente mediu foi a respiração da célula, que é a capacidade dela de estar captando oxigênio, e isso está relacionado com o estado de saúde dela. A espectroscopia Raman. O coordenador da nossa sessão hoje também participou, e ele fez medida também de AFM, para ver as propriedades mecânicas dessas células, e a gente viu também a atividade das enzimas antioxidantes, né, se elas estavam elevadas ou baixas, para a gente medir como que está o estresse oxidativo. E vamos aqui para os resultados. Olha só. Uma vez que as células foram isoladas, né, esqueci de colocar aqui, deixa eu retornar. Antes de colocar aqui nesse processo, ela é aquecida, em seguida ela é isolada, já ia pulando, e no processo de isolamento, que é você fazer uma série de centrifugações com dados RPM, você separa o plasma e todos os outros materiais, e o que sobe aqui embaixo são as células vermelhas, tá bom? Que tem essa aparência aqui, ó. Ela é discoide, né? Ela é uma célula nucleada, e aí, diga-se de passagem, como ela não tem núcleo, não tem por que o vírus infectar, mas por algum motivo o vírus vai afetar a célula vermelha, certo? Depois que a gente isolava, dividia entre os grupos para cada um fazer sua parte, e a nossa parte era fazer espectroscopia Raman dessas células. Então aqui, né, o primeiro dado foi medir a respiração. Então o que a gente observou? A gente observou que os pacientes com Covid, ele teve uma redução de 51% na respiração comparado com os pacientes controles. Ou seja, ele capta 50% a menos de oxigênio. Ele perdeu a atividade dele de respirar. Se ele está perdendo a atividade dele de respirar, que está uma célula mais debilitada e mais inclinada para a morte logo. Né? As outras coisas que a gente viu foi medir as enzimas antioxidantes. E o que a gente observou? A gente observou uma diminuição nas enzimas antioxidantes dos pacientes com Covid. O que isso representa? Representa que a geração de espécie de oxigênio reativo ali no sistema está muito grande, e as enzimas responsáveis por regular, né,
essa geração de espécie reativa ao oxigênio não está dando conta do que está acontecendo ali. E se a gente tem um estresse oxidativo alto das nossas células, a gente está propenso a uma série de doenças, como diabetes, como infarto, problemas neurológicos, né? Problemas na recuperação, inflamação, problemas de saúde. Tem a lista é muito grande, né? A lista é muito grande para poder pontuar. Mas essa é uma das razões que o nosso corpo tem esse mecanismo, e são várias enzimas que tem, né? O pessoal da bioquímica separou 3 para poder estudar, e viu que tem uma diminuição de todos nos casos Covid. O que está de acordo aqui, né? Porque são 2 coisas diferentes aqui, né? Medir a respiração da célula e medir a geração de espécies de oxigênio reativo. Mas só que elas corroboram uma com a outra, né? Porque tá vendo que a célula vermelha, ela tá ali no estado bastante complicado já, tá bastante debilitada. Então, aí entra a parte que a gente fez, né? Que a gente chamando de Raman convencional, que foi o quê? Que simplesmente a metodologia é pegar uma gota de 40 microlitros da célula, colocar em cima de uma lâmina de silício e esperar entre 40 e 45 minutos para tomar o primeiro espectro, a primeira medida. Por que isso? Porque essa gota, ela vai coagular. Enquanto ela está coagulando, ela está reduzindo o seu tamanho. Então, ela vai saindo da região focal do laser, né, de onde o laser é mais intenso no nosso equipamento. A gente utilizou o LabRAM Oriba. E então a gente determinou esse protocolo, que era um tempo entre 40 e 45 minutos, e aí realizamos aqui os espectros dos pacientes com COVID e controle. Aí que a gente tem a média de todos os espectros que a gente tomou. Foi em torno aí de se não me engano, foi 40 para o controle e 30 para o... Foi 3 espectros por cada paciente, né? Nós utilizamos, então, 26 para cada caso, aí vocês fazem a conta. Olha só, os espectros, eles são ligeiramente parecidos, certo? Né? Eles são similares, mas eles têm pequenas variações aqui. E essas pequenas variações que existem aqui entre o espectro controle e o espectro de pacientes infectados com COVID é o que vai determinar a diferenciação entre as células vermelhas desses 2 grupos, certo? Em que a gente tem, olha, várias coisas, né? Cada pico desse aqui que eu assinalei, ele representa uma vibração molecular. Ligação de ferro com oxigênio, ligação de carbono simples, duplo carbono, anel porfirínico. Mas o interessante é que esses caras estão relacionados com algumas coisas bem importantes. São as proteínas, lipídios, amido 1, amido 2, triptofan, tirosina, etc. E são coisas que vai estar relacionado com, por exemplo, a propriedade da membrana, da célula vermelha, que vai também determinar o nível de saturação dela, né? E determinando o nível de saturação da célula, a gente consegue falar algo sobre a fluidez dela, né? Que é algo que eu busquei fazer aqui para foi o parâmetro que eu escolhi para estar classificando a célula. Então, a gente consegue ter as propriedades bioquímicas delas, né? Esse aqui é uma biblioteca que você vai fazendo. E alguns picos são fáceis de encontrar, outros não são. E tá aqui, né? O que a gente fez? Depois que nós pegamos nosso grupo todos os espectros, a gente aplicou uma análise estatística bem conhecida, né? Principal componente de análise, para ver assim, como é que estava a distribuição desses 2 grupos. Então, aqui, nos pontos pretos são os pontos COVID, então você nota que eles estão aqui mais próximos um do outro, ou controle, não, os pacientes sadios, mais próximos um do outro, e os pontos em vermelho são os pacientes com COVID. Tem uma separação aqui dos pontos controles, tem uma dispersão maior em comparação com os pacientes, do grupo controle, mas tem uma tendência aqui, né, de eles estarem separados aqui. E a representação aqui, se somar a estatística total, ela dá bem mais que 50%, é um dado representativo bom, e aqui a gente consegue ver desse espectro que tem aqui, quais são os picos que estão mais influenciando na diferenciação entre eles, né, que é o que a gente aponta aqui no load, né, são os picos que estão variando
de forma, tem uma variação do Roth positiva ou negativa, e eles que são os responsáveis por a gente ter aqui essa separação desses dois grupos. Se a gente lembra do que eu mostrei aqui, das assinaturas moleculares, né, das proteínas, lipídios, amido e tudo mais, a gente vai ver que isso está relacionado com as propriedades bioquímicas aqui da célula que está variando. Então, ela foi variando e aí a gente consegue dizer assim, olha, essa propriedade aqui bioquímica ela é importante, ela está variando e ela é responsável por uma característica da célula. Então, foi isso que eu busquei. Entender assim, o que estava acontecendo com o lipídio de membrana das células vermelhas. Para isso, a gente utiliza essa equação aqui, que vai medir a saturação da célula. É uma equação já, não foi eu que fiz, está na internet, ó, tem artigos publicados na literatura, e eu esqueci o nome aqui, é o Galber, se não me engano. E basicamente a gente pega dois picos, né? São picos relacionados aos lipídios, que é a intensidade em torno de 1129 e de 1080. Então a razão entre eles, dividindo por esse fator aqui, vai demonstrar como é que está a saturação desse cara. Eu estou aqui evitando falar alguns termos bem técnicos aqui e deixando a coisa mais leve, para não estar falando só de conformação, de assinatura, mas basicamente é isso daqui, ó. O que a gente tem nos pacientes do COVID é que eles têm esse trans 7% a mais do que os pacientes com controle. Parece pouco, mas é muito. Isso diz muito sobre as células. Por quê? Isso tá sugerindo que a fluidez da membrana ela decresceu. Em alguns casos, essa fluidez está relacionada com que com o fato dela estar transportando oxigênio, dela estar interagindo com o meio, né? Dela estar interagindo com o meio, e aí se a gente lembrar que um eritrócito ele é formado por hemoglobina, e a hemoglobina tem muito ferro, então se a célula está respirando pouco, é porque ela não está conseguindo captar muito oxigênio do meio. Se ela parar de captar muito oxigênio do meio, algumas interações dela, né, elétricas dela com o meio ali, vai perdendo e vai influenciando nessa fluidez da membrana. Essa membrana está se interagindo com o meio, certo? Isso mostra aqui que é uma debilidade da célula. Ela está mais saturada e essa fluidez não leva para isso, né? Mas isso também vai estar relacionado com as características mecânicas dela também, dela diminuir, dela ficar mais rígida. Mas essa fluidez não está relacionada com elasticidade, né? Digamos assim, mas sim como a membrana está interagindo com o meio, certo? Então, essa fluidez decresce, então a célula está interagindo um pouco com o meio, então ela está captando menos oxigênio do meio e está deixando de levar oxigênio para o corpo, que é o que corrobora com o primeiro resultado que a gente demonstrou lá. Então, assim, em conclusão, a gente vê que eu não coloquei aqui o resultado de Samuel, ia ficar muito grande, mas Samuel determinou que a célula fica pequena, tem uma redução do tamanho, ela fica mais rígida também. Esse trabalho ele foi apresentado a um congresso, né, de biologia, ele teve menção honrosa, né, logicamente na parte mais completa, que eu estou apresentando só uma foto dele. Está aqui a foto da equipe, não consegui chegar a tempo, mas está na página da UFAL, aqui na descrição. Então, se você está trabalhando com a gota aqui em cima, a gente trabalha com gota, mas você não consegue ver uma célula aqui, você não consegue estar vendo uma célula individual, né? Então, para ver uma célula, fazer single-cell análise, a gente partiu para Raman custofluídico. E o Giclênio, ele já apresentou aí no dia 28 como que é a fabricação desse dispositivo, né? Tem um vídeo dele aqui, e a gente já publicou um trabalho no dispositivo, que nesse caso é Raman de células de macrófagos, tá certo? De forma que eu vou apresentar aqui só os resultados, né? Como é que o dispositivo funciona, os resultados que a gente obteve. Opa! Ô Wesley, mais uns 5 minutinhos, se tá você certo. Já conseguir. Estou no final, estou no final já. Tá ótimo. Então, o dispositivo funciona dessa maneira, né, que se vocês lembrarem de Física 2, né, vocês vão ver lá que uma onda mecânica precisa de um meio para se propagar, e ela tem nós e antinós, que a gente, esse nó aqui é um nó de pressão,
tem uma força primária que levanta, uma força secundária que mantém as células aqui aprisionadas no meio, e o dispositivo ele é projetado justamente levando em conta as características do nosso aparato experimental, para que o que a gente esteja observando esteja ali na região focal do laser, né? Que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui, certo? Aqui é o laser focado em uma esfera de poliestireno de 100 micrômetros de diâmetro, né? Tá aqui o espectro Raman dela, quando ele é ligado e desligado. Aqui embaixo a gente tem o mesmo vídeo, mas com as células vermelhas. Coloquei aqui só para poder identificar. E quando a gente liga, e aí aqui a concentração está muito grande, né? Todas as células vermelhas vêm para a região focal do laser, onde permite que a gente trabalhe e faça a bioespectroscopia utilizando a técnica Raman, certo? Então, aqui a nossa célula no nosso nó de pressão. Para diferenciar os grupos, vocês estão vendo aqui são as células normais, sadias. Conseguem ver aqui que na região central está mais escurinha, né? Similar a essa parte funda aqui. E essas células aqui, elas foram aquecidas, né? Depois do isolamento. E a gente vê que modificou, que elas estão como se fossem planas. Como se fossem, elas estão planas aqui, e algumas até com um buraco aqui, com deficiência de massa. E aí, por meio dessa análise, a gente buscou fazer single-células análise, as células normais aquecidas, e aqui você vê. Aqui a gente utilizou um laser 532, porque 785 que eu utilizei no experimento passado não obteve um resultado muito bom aqui, por algumas razões. E aqui está o nosso espectro Raman das células aquecidas normais. A gente vê que eles têm os picos bem assim próximos nas regiões, mas tem suas diferenças. Aqui as assinaturas desses picos. E aqui está a análise estatística, né? O grupo em preto aqui são as aquecidas, em vermelho são as normais. A gente vê a separação, consegue ver que o calor causou um dano na célula. E aqui, diferente do primeiro resultado do Raman, a gente está falando, cada ponto desse aqui representa uma célula, tá bom? Uma célula, aqui é o resultado de uma célula. E lá naquela gota em cima da lâmina, a gente tinha um boom de célula, certo? Perspectivas futuras, gente, finalizando aqui, a gente quer utilizar o nosso aparato single cell para poder investigar morte celular, né? Em terapias em terapias de câncer. Precisa investigar com mais detalhes a biocompatibilidade do dispositivo, que ele é feito em fabricação 3D, né, bem mais barata do que os métodos utilizados para poder fazer armazenamento acústico. E aí vem a parte de nanotecnologia, de nanopartículas, que é uma área que eu trabalho também, e tem essas coisas aqui que a gente está buscando fazer, que vai ser monitorar a influência, como que, se eu colocar ali dentro nanopartículas, como que as células vão fagocitar essas nanopartículas, você vai ter influência, medir a temperatura intracelular, quando você está fazendo farmacoterapia aqui, colocando fármaco, e ver como que esse fármaco interage com a célula. E é isso, gente, aqui, finalizando aqui para vocês. Aqui são um produto final que a gente vai almejar, e estão aqui os colaboradores. Uma foto antiga do grupo, muitas pessoas já não estão mais aqui, mas aqui está o professor Wagner, o professor Carlos, eu estou aqui atrás, o Tarso ainda pós-doc do grupo, os outros aqui, a maior parte já se foi, ainda tem aqui um aluno de C, os colaboradores, a professora Ana, que é responsável por estar cedendo as células vermelhas para a gente, o professor Josué, que está fazendo as análises nas células, de estresse oxidativo e outras coisas, e o professor Lauer, do GAF, que está em colaboração, projetando os dispositivos para a gente, permitindo que a gente una duas áreas, a óptica com a acustofluídica. Muito obrigado pela atenção de vocês, e espero que todo mundo tenha entendido aí a nossa apresentação. Muito obrigado, agradecer o Wesley pela apresentação. Abrir para algumas perguntas, e eu já vi que o Vinícius já levantou a mão. Então, Vinícius, com a palavra. Opa, Wesley, parabéns aí pelo trabalho, muito interessante. Essa interface física, química, biologia sempre é um grande desafio aí, principalmente para nós físicos, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu achei
eu fiquei meio confuso quando você fala que para fazer as suas análises você coloca na lâmina e espera os 40 minutos, Sim. Né, para fazer a medida. A minha pergunta é referente a isso. Isso não influencia, de certa forma, no espectro que você vai obter? Porque você deixar a célula 45, 40 minutos ali, ela vai perder por osmose, ela perde a água que tem, e muitos dos Isso. processos dentro da célula ocorrem intermediados pela água, né? Aí se chegaram a fazer teste para ver essa mudança devido a essa perda de água que tem? Boa pergunta, Vinícius. Isso vai estar... Quando você coloca todas as células nas mesmas condições, a célula vai estar respirando ali e ela vai estar desidratando, né, no meio. Só que tanto o grupo alvo, né, com Covid e o grupo controle, estão as mesmas situações. Então, eles vão passar o mesmo tempo e você mantém os dois pelas mesmas condições, porque tudo que a gente fez até medir o espectro Raman está influenciando diretamente aqui no espectro Raman da célula. O fato dela secar, ela já vai apresentar um espectro Raman diferente. Mas já tem na literatura, foi uma das minhas preocupações. Falei assim, olha, secou. Qual é a cada do espectro Raman depois de 40 minutos? Entre 40 minutos e 1 hora. Aí, na literatura, eles fazem diversos estudos demonstrando a diferença de logo você retirar e conseguir fazer espectro Raman e de 1 hora depois. Porque as informações da hemoglobina que a gente está medindo lá, ela fica lá, porque eu estou medindo o espectro da hemoglobina. E aí, em termos de lipídios, proteínas e tudo dela, continua as informações dela lá, preservadas durante esse tempo. Inclusive, a técnica Raman ela é utilizada para poder fazer identificação forense, né? Aqui no Brasil não, nos Estados Unidos, eu li um artigo. E eles demonstravam como que eram os períodos, né? Como que era a cada do espectro Raman depois que essa sala estava secando. Mas respondendo a sua pergunta, vai influenciar, e aí a gente busca fazer um controle, por isso que a gente faz análise estatística, fazendo o espectro sempre nas mesmas condições e comparando, né? Porque todos os dois vão ter aí, em princípio, as mesmas perdas, porque a gente está fazendo nas mesmas condições. Certo, mas no caso vocês chegaram a fazer, por exemplo, um teste e verificar, por exemplo, se essas principais mudanças que vocês viram entre o grupo de controle e o grupo com Covid, se também são observados, por exemplo, num intervalo curto de medida, você observar antes da célula desidratar? Antes da sala, esse teste eu fiz com um dispositivo de octacussa fluídica, foi single cell, mas eu infelizmente não tive tempo de fazer. E ali dentro do dispositivo de octacussa fluídica, eu consegui observar que nos 10 espectros que eu tomei, que tinha diferença. Mas o projeto, infelizmente, terminou e aí eu não tinha mais acesso ao sangue. Isso foi uma das garantias de que estava. Mas, por exemplo, a respiração da célula, Vinícius, a respiração, ela já dá indício de que está diferente. A respiração ela é feita imediatamente após, né? E depois também, quando eu fazia o espectro Raman, o menino fazia a respiração da célula também, e ela continuava tendo diferença entre os dois. Nessa parte, porque não dá para poder fazer antes, como eu disse, porque quando eu coloco a gota, essa gota ela vai reduzindo assim, e o processo de coagulação, de cascata de coagulação, é um processo rápido nisso, né, lento. Então, era difícil fazer logo definir que todos os dois foram feitos logo no início, para eu poder comparar. Mas eu fiz para intervalos curtos, com 20 minutos, aí tinha diferença. O que me fez esperar 40 minutos foi justamente porque se estabilizava a coagulação. Ela não reduzia mais o tamanho da gota, o volume dela continuava o mesmo. E aí me garantiu justamente a pergunta que você está fazendo, de que a diferença que eu estava vendo não era por algum outro fator, senão o da Covid. Certo. Só um último comentário, uma sugestão, não sei se é possível, eu desconheço a questão experimental, mas às vezes fazer a medida usando o meio para equilibrar, para você garantir que a célula está hidratada, às vezes seria uma possibilidade, não sei se é possível fazer a medida do Raman nessas condições.
Não, é possível, é possível. A acústica fluídica, que é a célula, ela fica dentro do meio suspenso ali, dentro de PBS. E ela está hidratada, está dentro do meio ali. A questão é que para o COVID, realmente a gente escolheu trabalhar com a célula coagulada, né? Naquele momento Entendi. ali. Tá ok, obrigado, Wesley. Muito boa a Obrigado, apresentação. muito obrigado pelas perguntas. Alguém mais? Bom, então eu vou fazer uma pergunta, Wesley. Quando você faz essa situação desse acústico, que você junta todas as células em uma região, você não está ali comprimindo as células? Isso não influencia no seu resultado de alguma forma? Você tem um volume grande de células que você está trazendo tudo para uma região, que elas estão submetidas a uma certa força de compressão ali. Isso de alguma forma, você não acha que isso afeta alguma coisa no seu resultado? Você tem algum comparativo para ver o que se muda algo no seu sinal? Não tenho aqui, mas já fiz essa medida. Essa é uma pergunta bastante boa, Sam. Justamente isso, mas a gente mediu aqui, porque essa aqui é a quantidade de células em média que a gente estava fazendo as medidas, né? Vocês estão vendo que deve ter, sei lá, aqui tem 30, aqui deve ter um pouco mais. Eu não falei aqui, né, que são as aquecidas, né? As aquecidas aqui são as controles, certo? E essa foi uma pergunta minha, porque assim, a compressão da célula vai influenciar no espectro Raman? Aí a gente fez os dois casos, tomou o espectro Raman em função da força de aprisionamento, para ver se essa variação no espectro Raman ela é substancial ou não. Nas primeiras análises que eu fiz até agora, os meus experimentos, ela não é o determinante para que a gente tenha uma separação dos dois casos, né? Assim, ela influencia aqui, todos os dois casos vai estar submetidos sobre a mesma força, mas ela não é o determinante para ter uma diferenciação no espectro Raman entre os grupos. Não é substancial, não foi substancial. Certo. Eu tenho mais umas perguntinhas, mas depois eu envio para você. Nosso tempo certo, já tá bem avançado. Agradecer aí todos que aguentaram até aqui, né? Estão aí presentes, ouvindo. E volto a palavra talvez para a coordenação.